Bom, pessoal, estamos de volta para discutir uma questão que me parece central, que é a questão da comunicação, né? Eu não montei esse canal aqui à toa, né? Eu não estou me dedicando a ele à toa. Eu não reformulei o canal da 202 Filmes à toa, né? Eu não estou me organizando com diversos comunicadores à toa. Eu não estou estudando o cinema político independente do Rio de Janeiro à toa, né? A gente não está fazendo o debate aqui sobre a mercantilização do rap também de forma gratuita, mas isso tudo reflete uma necessidade que não é só se limita a uma questão conjuntural, já que a gente está percebendo problemas sociais das mais variadas ordens, né? Há muito tempo, né? Esses problemas eles vêm se agravando, eles vêm se tornando cada vez mais próximos, cada vez mais iminentes e cada vez maiores, né? Não à toa a gente tem agora esse falatório, né, em torno das guerras que estão acontecendo há muito tempo, por exemplo, na Ucrânia, no Oriente Médio, em diversos lugares que a gente sequer tem conhecimento, mas que cotidianamente estão submetidas a um regime de guerra, de exploração, de morticínio, né, Palestina, enfim, uma série de lugares, de territórios, de países, principalmente os mais pobres e principalmente os que oferecem algum recurso ao capitalismo, em que o capitalismo precisa explorar isso. Então a comunicação ela se torna um ponto fulcral. E ela se torna um ponto fulcral também muito por conta de que essa sociedade, mesmo em torno dessas crises, ela gira em torno da comunicação, da imagem. Então a comunicação ela é o meio privilegiado onde tudo isso se desdobra, né? Todos esses fenômenos sociais são reproduzidos de alguma forma, são palco da comunicação. A comunicação, portanto, ela exerce um papel de classe na sociedade capitalista. Então, por isso mesmo, né, a gente entendendo esse processo social, histórico, político e econômico, é importante a gente pensar a comunicação não como um meio para a gente, enfim, conseguir questões de ordem pessoal. É claro que existe também a questão da manutenção e tudo mais, mas eu estou pensando aqui a comunicação enquanto instrumento de classe que pensa a emancipação dessa classe, e não só que pensa, mas que participa ativamente, lado a lado, da luta, né, dos setores oprimidos de uma forma geral. E não só buscando propagar essas lutas, mas fomentando uma melhor organização entre esses setores. E aqui o nosso papel tem sido de fazer um debate crítico a respeito de vários fenômenos. A gente começou com o rap, agora a gente está debatendo funk também, tem a série Ostentação e Barbárie, que vai sair dia 31 de julho agora, então fica atento aí, já vai sair o primeiro capítulo, eu estou preparando os próximos. Agora em agosto também vai ter o lançamento, a continuação, na verdade, da série Crítica aos Líderes, onde eu vou analisar o Mano Brown, e tem também a série que está rolando aí, o Discípulos do Fetiche, né? Enfim, em torno do rap, mas o canal também se propõe a pensar a questão da comunicação de uma forma ampla. Por isso, o título desse vídeo, né, desse áudio, na verdade, dessa análise, é Comunicação como Esporte de Combate. Fazendo uma menção ao documentário, quem não viu, assista, Sociologia como Esporte de Combate, onde fala, né, aborda a atuação do Bourdieu, enfim, e é bem interessante. E como a gente está aqui também trabalhando esses referenciais teóricos, eu fiz essa analogia aí. Então eu vou ler aqui o texto, porque eu acho que merece um pouco de atenção para a gente refletir de forma mais pormenorizada, como forma também de traçar um diagnóstico do que está acontecendo de uma forma geral entre os setores da comunicação popular, que também enfrentam adversidades, já que estão inseridos
na máquina capitalista, né, na relação, no modo de produção capitalista, mas que pelo seu compromisso de classe, vamos colocar assim, é obrigado a pensar essas contradições e também formas possíveis de superação dessas contradições históricas, né, que se desdobram no nosso presente. Enfim, galera, comentem aí. Eu gostaria só de lembrar aqui, antes de começar, que nós somos uma mídia independente, nós somos uma produtora, nós estamos produzindo conteúdos, análises, pesquisas, filmes, né, músicas, trilhas sonoras. Somos um agregado de artistas independentes, a maioria aqui do Rio de Janeiro mesmo, e a gente tem buscado de alguma forma não só discutir essas questões que eu vou pontuar aqui agora nesse áudio, mas também propor algum tipo de organização em que a gente busque a politização, a organização, a manutenção da nossa produção e a expansão, consequentemente, né, dessas pautas, desses debates que tendem a ganhar corpo, haja vista a miséria que está imposta no meio artístico, no meio cultural, de uma forma geral. Se você pode contribuir para a nossa manutenção, o nosso Pix está aí na descrição. Nós estamos sempre produzindo e divulgando aqui no canal e em outros canais também, que eu vou começar a divulgar aí para vocês ficarem ligados. Valeu, galera, vamos lá. Comunicação como esporte de combate. Introdução. A luta pelo sentido em tempos de guerra simbólica. Vivemos em uma época em que a comunicação deixou de ser um campo auxiliar da política para se tornar seu terreno fundamental. No interior da crise estrutural do capital, as batalhas decisivas já não se travam apenas nas fábricas, parlamentos ou ruas. Elas se desenrolam também na arena invisível, onde os sentidos são produzidos, disseminados e disputados. A guerra ideológica tornou-se guerra comunicacional. Cada palavra, cada imagem, cada silêncio, tudo carrega um valor político. Tudo é campo de combate. A esquerda, em grande parte, ainda não entendeu a gravidade disso. Confinada a estratégias obsoletas, refém da estética da ponderação e dos protocolos da diplomacia liberal, ela assiste à ascensão de forças reacionárias que ocupam com voracidade o terreno simbólico. Enquanto isso, setores ditos progressistas tentam comunicar melhor, como se a disputa fosse apenas sobre formas e não sobre conteúdos, como se o problema estivesse no tom da voz e não na luta de classes. O resultado é conhecido: despolitização, espetáculo, neutralização da crítica. A comunicação, quando domesticada, torna-se um instrumento da dominação. É nesse contexto que se impõe o conceito de uma comunicação como esporte de combate. A expressão, inspirada no documentário sobre Pierre Bourdieu, não é um jogo de palavras. É uma posição teórica e prática. Se a sociologia, para Bourdieu, deveria entrar em combate contra os mecanismos da dominação simbólica, também a comunicação precisa assumir seu papel na luta pela emancipação. Não há neutralidade possível no mundo em que a própria linguagem está sequestrada pelas forças do capital. Não há crítica verdadeira que não seja também enfrentamento. Esse texto é um manifesto, mas é também uma cartografia do campo da comunicação, de seus agentes, seus limites e suas possibilidades. É uma tentativa de sistematizar uma prática que já está em curso, nas ruas, nas favelas, nos canais independentes, nos coletivos insurgentes e que precisa de método, clareza e estratégia. O objetivo não é melhorar a comunicação das forças críticas, mas transformá-la em arma de guerra. Contra a hegemonia do espetáculo, contra a domesticação da fala, contra o fetichismo do engajamento e da audiência, pela crítica como prática, pela palavra como combate. O campo da comunicação, autonomia, heteronomia e o poder de nomear. O ponto de partida é a noção de campo desenvolvida por Pierre Bourdieu, um espaço social relativamente autônomo,
dotado de regras próprias, agentes em disputa, capitais específicos e posições hierárquicas. O campo da comunicação, assim como o campo artístico, acadêmico ou jurídico, é estruturado por lógicas internas, mas também está subordinado à dinâmica externa do capital. É essa tensão entre autonomia relativa e heteronomia estrutural que define suas possibilidades e seus limites. A comunicação de massas, da grande imprensa às redes sociais, opera majoritariamente sob a lógica da heteronomia, ou seja, submete-se aos interesses econômicos e políticos das classes dominantes, não apenas em termos de propriedade dos meios, mas sobretudo na definição do que pode ou não ser dito, do que pode ou não circular, do que é ou não visível. Como afirma Bourdieu, o jornalismo tradicional não é apenas cúmplice do poder, ele é parte constitutiva do poder simbólico. Ele define o que existe, o que importa, o que deve ser silenciado. A emergência das redes digitais não rompeu esse processo, apenas o reconfigurou. A promessa de uma comunicação descentralizada foi capturada pelas engrenagens do algoritmo. O que antes era mediado por editorias corporativas, agora é filtrado por métricas, impulsionamentos, monetizações. A estrutura permanece, o discurso depende do capital, seja ele econômico ou simbólico. O jornalismo independente ou o criador de conteúdo crítico seguem presos à lógica da performance. O que vale não é o que se diz, mas quantas pessoas clicam, quantos segundos assistem, quantos compartilham. A audiência transforma a crítica em mercadoria. Dentro desse campo, o poder de nomear, de impor os termos do debate, de definir os problemas legítimos, de organizar o sensível, é central. Quem define as categorias com as quais pensamos, também define os limites do possível. Não se trata apenas de dizer a verdade, mas de disputar os critérios da verdade. A comunicação como combate começa aqui, na recusa a aceitar as categorias dadas, na ruptura com os códigos dominantes, na construção de uma linguagem própria, popular, militante. Da sociologia como esporte de combate à comunicação como arma de guerra. O documentário Sociologia como Esporte de Combate não é apenas uma homenagem a Pierre Bourdieu. É um posicionamento político sobre o papel do intelectual crítico na sociedade contemporânea. Ao registrar Bourdieu em ação, em conferências, entrevistas, bastidores, o filme revela uma prática teórica combativa, intransigente, comprometida com a verdade dos dominados. Para Bourdieu, o sociólogo não pode se contentar com a descrição neutra do mundo. Ele precisa intervir, desmascarar, combater as formas de dominação invisível que estruturam o cotidiano. Essa postura precisa ser transposta à comunicação. O comunicador crítico não é um jornalista melhor, ou um youtuber consciente, um influencer de esquerda. Ele é, antes de tudo, um agente em guerra. Uma guerra simbólica, ideológica, cultural, que define os rumos da subjetividade popular. Assim como a sociologia pode se tornar instrumento de legitimação das elites se não for politicamente situada, também a comunicação pode reforçar o sistema mesmo quando fala em nome da mudança. A comunicação de combate é aquela que não teme o conflito, que não busca o consenso, que não se curva à estética liberal da polidez. Ela entende que o real não é transparente, que a linguagem é campo de força, que a produção de sentido é atravessada por interesses materiais. Assim como Bourdieu denunciava a cumplicidade da imprensa com as elites, também é nosso papel desvelar os mecanismos pelos quais a comunicação atual, mesmo a alternativa, coopta, acomoda, neutraliza. A arma de guerra não é apenas a palavra, mas a forma como ela é usada, o tom, o ritmo, a cadência, a edição, a estratégia narrativa, a recusa ao fetiche da imparcialidade. Em um mundo saturado de discursos domesticados, falar com clareza já é um ato de enfrentamento. Denunciar com método é um gesto revolucionário. Romper com a encenação é condição para qualquer verdade. A comunicação popular e a autogestão do discurso. A crítica à comunicação de massas não deve nos levar ao niilismo, nem à idealização ingênua da voz do povo.
A comunicação popular, autogestionada, insurgente, aquela que emerge dos territórios, das organizações de base, das experiências coletivas, não é isenta de contradições. Mas é aí que reside sua potência, na possibilidade de reconfigurar a relação entre produção simbólica e luta de classes. Historicamente, as classes dominadas foram silenciadas não apenas pela força bruta, mas pela ausência de meios de comunicação próprios. Como bem sabiam os militantes da pedagogia revolucionária, a luta pela palavra é uma luta pela consciência. Recuperar o direito de narrar é disputar o sentido da realidade. Por isso, experiências como rádios comunitárias, jornais de bairro, zines, vídeos de celular, podcasts independentes, rodas de conversa e canais de denúncia direta têm papel fundamental. São formas de romper o monopólio simbólico. No entanto, mesmo essas experiências podem ser capturadas. O capital é especialista em absorver a diferença, estetizar a dissidência, vender a rebeldia. A comunicação popular não pode se limitar à representatividade da fala. Ela precisa ser orientada por um projeto político de ruptura. A autogestão do discurso só é potente quando se liga à autogestão da vida, à organização do povo, à construção de poder fora do Estado burguês. Mais do que dar voz aos oprimidos, é preciso construir condições materiais para que essa voz seja sustentada. Não como exceção exótica, mas como método permanente. Isso implica disputar equipamentos, formar quadros, sistematizar experiências, criticar vícios herdados da comunicação empresarial, etc. A crítica não é só ao conteúdo, mas à forma de produção, ao ritmo, à linguagem, ao modo de distribuição. Uma comunicação revolucionária não pode depender do espaço concedido. Ela deve ser tomada, organizada e militantemente estruturada. O YouTube e a nova ordem do espetáculo. Com a consolidação do YouTube como principal plataforma de audiovisual global, inaugurou-se uma nova forma de comunicação de massas, descentralizada na aparência e hipercontrolada na estrutura. A ilusão da horizontalidade, qualquer um pode publicar, falar, viralizar, encobre uma engenharia algorítmica que organiza a visibilidade com base no valor de troca. O que circula é o que engaja, e o que engaja é o que se adapta à lógica do capital. Nesse cenário, até mesmo os discursos revolucionários precisam disputar atenção com vídeos de cortes de podcast, thumbnail apelativa e linguagem acelerada. O formato vira forma, a fala é reduzida a conteúdo. O comunicador de esquerda vira criador de conteúdo e com isso se aproxima cada vez mais do universo que pretendia enfrentar. O resultado é a neutralização pela forma, a crítica encenada, o dissenso domesticado, a rebeldia convertida em nicho de mercado. O algoritmo não é neutro, ele impõe uma lógica temporal, estética e mercadológica. O vídeo que propõe reflexão lenta, linguagem densa e confronto direto com o sistema é penalizado. Aquele que adota o ritmo do entretenimento, ainda que com conteúdo político, é impulsionado. O risco, portanto, não é apenas da censura explícita, mas da despolitização pela forma espetacular. A nova ordem do espetáculo não exclui a crítica, ela transforma em performance. Nessa lógica, quanto mais combativo parecer o vídeo, mais ele é convertido em produto. A crítica vira identidade, o comunicador vira persona, o canal vira marca, o público vira mercado. E a política desaparece, substituída pela estética da oposição simulada. Contra isso, é preciso recusar o formato, ou melhor, dobrá-lo com consciência crítica. Não se trata de ignorar a técnica, mas de reorganizá-la. É possível fazer vídeos populares sem ser populista. É possível falar com clareza sem perder densidade. É possível usar o algoritmo contra ele mesmo, desde que não se perca de vista o projeto político. A comunicação como combate começa na forma. É o modo de dizer que denuncia a lógica da mercadoria. Comunicação de combate, método, princípios e estratégia. A comunicação de combate não é fruto do improviso nem do talento individual. Ela exige método, exige princípios.
Exige uma estratégia consciente que articule conteúdo, forma e direção política. Não se trata de gritar mais alto que o adversário, nem de conquistar corações com afetos despolitizados. A comunicação de combate se baseia na convicção de que a verdade é revolucionária, e para que ela emerja, é preciso romper com as formas consagradas da mentira. O primeiro princípio é o antagonismo. Em um mundo estruturado pela exploração e pela opressão, toda tentativa de conciliação simbólica reforça o status quo. A comunicação de combate não é propositiva no sentido liberal do termo. Ela é afirmativa de um lado, de uma classe, de um projeto histórico. Ela não teme o confronto com as ilusões do progresso, com os moralismos do centro, com as estéticas da aceitação. Ela constrói clareza a partir do conflito. O segundo princípio é a organização do discurso. Um erro comum entre os comunicadores críticos é acreditar que falar a verdade basta. Mas a verdade precisa de método, de ritmo, de sequência, de pedagogia. Não se trata de estetizar o discurso revolucionário, mas de torná-lo inteligível, mobilizador, transformador. A comunicação de combate sabe que a forma não é neutra. A linguagem deve ser construída como instrumento, cortante, preciso, organizado para destruir o fetiche da aparência. O terceiro princípio é a fidelidade ao povo. Isso não significa populismo, bajulação ou fala simplificada. Significa compromisso com a emancipação das maiorias, com a formação da consciência, com o desmonte dos mitos que mantêm o povo aprisionado. A comunicação de combate não fala pelo povo, mas com o povo, contra aqueles que o dominam. Por fim, a estética. Saber onde dizer, quando dizer, para quem dizer. Não se trata de buscar viralização, mas de organizar uma rede comunicacional autônoma, que não dependa da chancela dos grandes meios nem da pauta do momento. É preciso construir uma prática de comunicação autônoma, ofensiva e coordenada, que não se submeta à ditadura do engajamento, mas que produza rupturas reais na forma como as massas percebam o mundo. O intelectual coletivo e a prática comunicacional militante. A era do comunicador brilhante está superada. O tempo do intelectual iluminado que fala para uma massa passiva já não produz qualquer transformação. A comunicação revolucionária não pode depender da figura heróica do indivíduo genial. Ela deve ser fruto de um intelectual coletivo, de um organismo comunicacional militante enraizado nas lutas concretas. O comunicador de combate é, antes de tudo, um organizador simbólico. O seu papel não é apenas denunciar, mas construir sentido, formar consciência, articular redes, desmontar mitos, sustentar a contra-informação em meio ao caos da informação mercantilizada. Ele deve atuar como uma ponte entre a teoria e a prática, entre o pensamento crítico e a experiência popular, entre a denúncia e o horizonte estratégico. A fala militante é inseparável da escuta militante. A comunicação insurgente não impõe, ela constrói junto. Ela não apenas revela as contradições do mundo, mas as enfrenta ao lado daqueles que as vivem. Por isso, o comunicador revolucionário deve estar ligado a movimentos, grupos, coletivos, núcleos de base. Sua fala não vem de fora, ela é a síntese consciente das lutas vivas. Mais do que influenciadores, precisamos de formadores críticos, capazes de intervir no imaginário social e disputar a hegemonia a partir de uma prática organizada. A comunicação de combate exige quadros, formação política, pesquisa, análise de conjuntura, disciplina e intencionalidade. O improviso só serve ao espontaneísmo e à captura simbólica. A crítica precisa ser construída com a mesma seriedade com que se prepara uma greve, com método, com coragem, com organização. Para além da comunicação, a conquista da consciência popular. A comunicação como combate é apenas uma frente da guerra ideológica. Sua finalidade última não é a retórica nem o aplauso, é a formação da consciência revolucionária. Um vídeo não transforma o mundo, uma fala combativa não derruba o capital. Mas sem comunicação de combate não há crítica organizada, e sem crítica organizada não há povo em luta.
A tarefa histórica da comunicação crítica é participar da construção de uma nova hegemonia, popular, radical, insurgente. Isso exige sair da lógica da denúncia isolada e entrar na lógica da organização do pensamento coletivo. Não basta desmascarar o sistema, é preciso propor outro horizonte, mostrar que a dominação não é eterna e que a história ainda está aberta. Essa nova hegemonia não surgirá das universidades, das redações, nem dos influenciadores de esquerda. Ela só pode emergir da fusão entre teoria crítica e prática popular, entre comunicação insurgente e organização militante. O papel da crítica é mostrar os mecanismos de dominação, mas também as brechas, os caminhos, as possibilidades de ruptura. A comunicação nesse sentido é parte da praxis, não é suplemento da luta. É a própria luta em forma de discurso. Conclusão: fazer ver, fazer crer, fazer lutar. Bourdieu nos ensinou que quem domina o simbólico domina o real. A comunicação é o espaço onde as classes lutam pelo direito de definir o mundo. Não existe neutralidade nesse campo, apenas lados. Do lado de cá estão os que recusam a linguagem domesticada, o discurso protocolar, a fala de efeito. Estão os que enfrentam a indústria da aparência, os que constroem trincheiras com palavras, os que não temem nomear os inimigos. A comunicação como esporte de combate não é metáfora, é método. Um método de denúncia, de formação, de provocação. Um método que se recusa a entreter enquanto o mundo arde. Um método que fala como quem sabe a verdade, como quem dita, abre trincheiras no imaginário. Não se trata de melhorar a comunicação, mas de transformá-la em instrumento de luta de classes. Não se trata de vencer debates, mas de organizar consciências. Não se trata de conquistar curtidas, mas de prepararem submissos para a guerra ideológica em curso. Como disse um combatente, não basta dizer a verdade, é preciso fazer dela uma arma. E nenhuma arma deve ser usada de forma irresponsável. A comunicação crítica exige coragem, método, fidelidade ao povo e desprezo absoluto pelos aplausos fáceis. Porque no fim das contas, a única vitória que importa é aquela que não se mede em views, mas em ruptura real. Bom, pessoal, chegamos ao fim aí dessa leitura. Eu espero que tenha dado para sintetizar de alguma forma diversos debates que eu já venho tentando fazer, promover desde muito tempo, né? Desde, por exemplo, eu acabei de me lembrar aqui quando eu produzi, por exemplo, o Conservadorismo em Foco em 2018, né? Quando teve a eleição do Bolsonaro, e a gente foi obrigado a pensar, né, de forma urgente várias questões, entre elas o próprio conceito de fascismo, né? Então, o filme nasceu como um instrumento de luta naquele momento necessário para politizar um debate que já estava muito esvaziado já naquele momento. E eu acho que esse texto, de alguma forma, o que eu busquei fazer aqui foi sintetizar um debate não só teórico, né? A gente tende muito a pensar só no plano das ideias, mas o exercício que a gente está fazendo aqui, apesar de ser um exercício no âmbito da comunicação, do debate, né? Tá tendo muito debate aí nos comentários, eu acho que isso é positivo. E eu acho que é positivo não só, né, esses debates internos, mas expandir esses debates para além das nossas bolhas, né? Elevar o debate tanto a nível conceitual, prático, como também de números mesmo, chegar em mais pessoas, cada vez mais, em mais pessoas, e as pessoas que realmente interessam, que são as pessoas que devem ser afetadas por essa perspectiva de mudança que começa pela comunicação, né? Quer dizer, em primeiro lugar, fazendo uma análise sobre o que realmente está colocado para os comunicadores independentes, né, para os comunicadores populares, para a classe trabalhadora de uma forma geral, que almeja em algum momento construir a sua máquina comunicacional e que vai se deparar com uma série de problemas, né? Existe uma série de filmes que vão
abordar essas questões. O clássico Brad, Uma Noite Mais nas Barricadas, é obrigatório, todos devem assistir. É o caso trágico do Brad, mas ao mesmo tempo um caso que não morreu, né, em que a gente sempre traz a memória como forma de mostrar o que acontece quando o comunicador popular vai para o front, né, quando ele vai para a batalha. O mesmo aconteceu, não nesse nível, quer dizer, claro que aconteceu, teve morte também na jornada de junho, um jornalista morreu, né, na Central do Brasil. Esse nível de tragicidade ele está colocado quando as tensões de classe se acirram, né? E isso está colocado em períodos recorrentes de crise do capitalismo. Então a intenção aqui é levantar um debate em torno da urgência da comunicação, do diagnóstico dessa comunicação e da necessidade de uma nova organização em torno desses produtores que, percebendo esses limites que estão colocados, não veem outra alternativa a não ser se organizar, né? Das mais variadas formas. Eu acho que o que a gente está tentando aqui fazer também é produzir em algum nível uma organização, nem que seja do debate, né? Então a gente volta aí na próxima, tem várias outras postagens que já estão colocadas aí, né? A série Ostentação e Barbárie, mês que vem tem a continuação da série Crítica aos Líderes, enfim, galera, eu acho que é isso, um abraço.